senhora, por favor. Karina Cristina Cordeiro Barbosa Donato. Profissão. Eu sou balconista, não, estoquista. E a senhora mora aqui em Faxinal. Sim, Pelo que eu vi ali, o sobrenome da senhora Cordeiro Barbosa, a senhora é parente do senhor Everton? eu sou irmã. Irmã. Então a senhora será ouvida na condição de informante. Serão feitas algumas perguntas para a senhora, tudo bem? Tudo bem. Consta aqui na decisão de pronúncia, senhora Karina, que no dia 26 de setembro de 2020, por volta de meia-noite, o senhor Everton teria ofendido a integridade corporal de Vitor Santos Gaspar, efetuando golpes com uma pá na cabeça do ofendido. Consta também que o senhor Everton teria efetuado golpes com uma pá na cabeça da ofendida Hilda dos Santos Menezes e teria assim agido como retaliação após uma discussão com o senhor Igor e o senhor Vitor, filho da vítima, sobre uma suposta subtração de Santos. Conta que ele teria ofendido a integridade corporal de Igor Martins Santos Santana, eis que entrou em luta corporal pelo ofendido, e por fim que teria desacatado os policiais militares no Hospital Municipal de Faxinal. O que a senhora tem a dizer a respeito desses fatos? No dia do ocorrido, eu não estava na casa, né? Eu estava na minha casa, a briga aconteceu em frente à minha casa. Eu vou interromper a senhora só para pedir para a senhora assim, contar desde o início o que aconteceu. A senhora estava na sua casa, aí eu ouvi, um exemplo, ouvi uma discussão lá fora. Então, eu estava em casa, eu estava dormindo, na verdade. Aí meu marido escutou e me chamou. Escutou? Um vizinho chegou a bater palma lá, um funcionário dele, bateu palma e falou que o Everson estava brigando. Aí meu marido me chamou, eu levantei e chamei minha irmã que estava em casa também. Falei, Ana, o Everson tá brigando. Aí a gente saiu, a hora que eu saí, tipo, eu moro de frente com a casa dos meninos. Tipo, acho que uns 15 metros de distância. Eu saí, o Everson tava quase em frente de casa, o Vitor e o Igor estavam na frente da casa deles. Tipo, o Vitor tava bem em frente ao portão e o Igor mais na esquina. Aí a gente viu, o Igor tava tacando pedra de pau, o Everson, e o Vitor tacando tijolo, e o Everson indo pra cima. Tipo, uma pessoa sairia correndo, o Everson não, o Everson foi realmente pro lado deles. Porque o Everson tava alcoolizado, o Everson tava fora de si, a gente tentou segurar ele, eu tentei conversar com ele, eu falava, Everson, para. Aí ele não falava nada, ele só falava que ele queria falar com o Vitor, aí eu gritei pro Vitor, falei, Vitor, pelo amor de Deus, Vitor, vai embora. Se você sair daí, ele vai acalmar. Mas o Vitor e o Igor veio sair, eles começaram a tacar pedra, vir pra cima. Até o momento que o Everson se abaixou para pegar um pedaço de pau. Que daí os meninos tacando pedra nele, o Everson pegou um pedaço de pau que estava do lado da casa. Tipo, o Everson chegou perto de um banquinho que tem ali e pegou esse pedaço de pau e foi pra cima do Vitor. Aí foi a hora que o Vitor entrou pra dentro. Antes disso, a Hilda também estava no meio. A Hilda estava tentando separar a briga. Tipo, eu e ela entramos no meio. Não conseguia nada, porque eu não entro com ele. Eu tentei empurrar nada. A Hilda tentou apartar, tentou que os meninos saíssem de lá, os meninos não saíam. Aí a minha irmã também estava entrando no meio, meu cunhado. Só que eles não respondiam. Tanto o Vitor, tanto o Igor não iam embora e o Everson não saía. Porque, igual eu falei, se o Vitor e o Igor tivessem saído, o Everson tinha acalmado, o Everson tinha ido embora. Só que não, eles vinham pra cima e aquilo foi acumulando a raiva dele. Tipo, ele já tava com raiva, aí ele ficou com mais raiva ainda. Aí foi no momento que o Vitor entrou pra dentro da casa e pegou uma faca. A hora que o Vitor entrou e pegou a faca, o Everson ficou com mais raiva ainda. Eu falei assim, meu Deus, Everson, vai embora. Ele tá com a faca, ele vai te matar. Aí o Everson, não, que eu vou atrás dele e o Everson vai atrás. Aí foi a hora que eles subiram até a outra esquina. Tipo, a outra esquina fica uns 2 quarteirões de casa, eles subiram. Aí o Everson subiu atrás do Vitor e do Igor, que o Igor correu primeiro. Aí a minha irmã foi atrás, a minha irmã subiu, meu cunhado também, e ficaram atrás dele. Ali eles brigaram, nossa, eles brigaram ontem ali na esquina. Só que daí eu tava pra baixo, eu só vi eles brigando a hora que meu irmão parou, sabe? Aí a hora que ele parou, ficou parado, eu falei pro meu marido, eu falei, aconteceu alguma coisa. Aí de repente o Everson voltou. O Everson virou e falou que o Everson pegou e desceu pra baixo. A hora que o Everson desceu, eu peguei e falei assim, vamos embora, Everson. Eu falei assim, deixa quieto, amanhã você conversa com eles. Aí, tipo, do jeito que ele veio, antes dele chegar na esquina, ele entrou pra dentro da casa da mulher. Tipo, ele não veio até mim, porque eu tava um pouco pra baixo da casa dela. Ele entrou. Aí, no momento que ele entrou, o Vitor e o Igor que tava pra trás, eu escutei a hora que o Vitor gritou, ele vai entrar dentro de casa. Aí o Everson entrou até o corredor, porque na casa tem um corredor até chegar à casa. Aí eu não posso te dizer o momento que ele entrou dentro da casa. O momento que ele entrou dentro do portão foi o momento que ele desceu. Tipo, ele levou a tijolada, que daí a minha irmã gritou, Cristina, ele levou a tijolada. Aí, tipo, ele virou e entrou pra dentro. Aí eu gritei, Everson, pelo amor de Deus. Só que nisso o Vitor pulou um muro e o Igor entrou pelo portão. Aí eles entraram atrás. Aí eles entraram atrás, eu peguei e fui até o portão, só que nisso o Vitor já bateu a porta da casa dele, tipo, é uma porta de pé, tipo um portãozão de grade, sabe?
bateu o portão e falou, se vocês entrarem aqui a gente mata ele. Aí trancou. Ali dentro a gente não via nada, porque naquele portão tinha um pano, assim. Aí eles cadearam no momento exato, tipo, o Everson entrou, o Igor pulou, porque certamente o Vitor entrou primeiro, porque o Vitor pulou, e o Igor entrou atrás. Aí eles entraram, no momento que eles entraram, a porta fechou. Não deu tempo da gente entrar ali dentro pra ajudar eles, sabe? Aí a minha irmã falou assim, Cristina, tem que entrar. Eu falei, vou entrar como, Ana? Aí a Ana chegou até o portão, que foi no momento que o Vitor abria, tipo, uma fresta, sabe, de um lençol, não sei se era um lençol, um pano que tinha naquele portão. Aí o Vitor falava, se vocês entrarem aqui, a gente mata ele. Aí, igual eu falei, era 3 meninos brigando. Era pra ter barulho dentro da casa, era pra ter barulho de coisa quebrando, tudo. Não tinha barulho dentro da casa. Em nenhum momento que o Everson entrou ali dentro, a gente escutava barulho de pancada. Aí foi no momento que eu peguei e falei pro meu irmão, falei assim, o Everson morreu. Mataram o Everson, porque o Vitor com uma faca, o Igor com um pedaço de pau. O Everson realmente entrou com um pedaço de pau dentro da casa. Só que, igual eu falei, tem esse corredor, até ele entrar ali, o Vitor entrou junto. Eu não sei te dizer se ele chegou e deu essa pancada no exato momento da mulher. Não posso dizer porque ali dentro só eles. Mas não teve briga ali. Ali dentro não teve briga. O único barulho que a gente escutava era a hora que a Hilda gritava. A Hilda chegou a gritar 2 vezes. Pelo amor de Deus, abre a porta, vocês vão matar ele. Aí foi a hora que eu desesperei. Eu falei, minha irmã, falei assim, meu irmão já morreu. Eu falei, o Everson já morreu. Aí a gente tentou ligar pra SAMU, a gente tentou ligar pra polícia. Tipo, há várias horas a gente tava ligando pra polícia. Um pouquinho antes disso, a gente tentou ligar pra polícia e não conseguia. Aí antes do Everson entrar dentro da casa, no momento que ele entrou, meu marido pegou e falou assim, eu vou atrás de alguma coisa, eu vou no batalhão, eu vou na delegacia, se a gente não tá conseguindo ligar, eu vou tentar chamar. Aí meu marido foi no batalhão, tipo, foi o caso deles ficar uns 30 minutos longe, tipo, ele não tava ali. Aí foi o momento que o Everson entrou, foi o momento que minha irmã chegava até o portão e minha irmã queria entrar e eles não deixavam. Aí nesse momento eu não posso dizer o que aconteceu ali dentro, porque não tinha briga. A gente escutava apenas o Vitor gritar lá dentro. O Vitor gritava, se vocês entrar aqui, a gente vai matar ele. Aí a gente tentava ligar, daí que passou uns 30, 40 minutos, o Vitor ligou. Depois desse tempo todo, o Vitor gritou, chama a ambulância, a minha mãe tá passando mal. Não, ele não chegou a falar que a mãe dele tá passando mal, ele só mandou chamar a ambulância. Aí eu falei assim, eles mataram o Everson, eles estão preocupados porque o Everson aconteceu alguma coisa. Aí foi a hora que a gente ligou pro SAMU. A primeira vez que a gente conseguiu ligar pro SAMU daí, porque a gente não conseguiu falar com a polícia, com nada. Aí a gente conseguiu falar com o SAMU, aí acho que o SAMU entrou em contato com a polícia, aí o socorrista chegou, no momento que o socorrista chegou, um pouquinho antes tinha chegado o irmão do Vitor, que é o mais velho. Acho que uns 15 minutos antes do socorrista chegou o irmão do Vitor. Aí tipo, ele chegou batendo na porta e eu acho que o Vitor chegou a achar que era a gente, o Vitor não queria deixar a entrada, aí acho que ele falou, não, é eu, o Will. Aí eles abriram o portão pro Will, sabe, a porta pro Will, o Will entrou, aí o Will saiu de lá meio desesperado, não sei se ele viu a mãe dele passando mal, que foi, ele saiu desesperado de lá. Eu só lembro que o Will pegou e saiu e falou assim, seu irmão deu mental, não sei o que. Eu falei assim, o que aconteceu aí dentro? Ele não falou nada do que tinha acontecido. Aí no momento chegou o socorrista chegou até a porta e o Vitor não queria deixar o socorrista entrar. O Vitor tava com uma faca na porta e não deixava o socorrista entrar. Aí o socorrista veio até minha irmã e falou assim, ó, o menino não quer deixar eu entrar. Aparentemente seu irmão tá machucado, mas eles não me deixam entrar. Aí o socorrista tentou ligar de volta pra polícia, demorou uns 10, 15 minutos, a polícia chegou. O socorrista só entrou dentro da casa com a polícia, porque o Vitor não deixou em nenhum momento o socorrista entrar lá dentro. Certo. Aí agora a gente vai voltar lá no início, pra gente, eu tenho algumas dúvidas do relato da senhora. Sim. A senhora estava dormindo. Sim. Seu marido acordou a senhora porque um vizinho bateu na porta. Sim. Um funcionário dele, na verdade. Funcionário dele. A senhora saiu e viu uma discussão na porta da sua casa. Sim. Estavam o Everson, o Igor e o Vitor. Isso? Isso. Eles eram amigos? Era. Na verdade, o Everson considerava o Vitor como um irmão. Eles já tiveram alguma discussão em relação à bebida, droga, mulher, qualquer coisa? Não. Nunca. Dinheiro. Porque, tipo, no momento que o meu marido falou assim, amor, aparentemente tá brigando o Everson e o Vitor. Eu falei, o Everson e o Vitor. Não tinha cabimento aquilo. A hora que ele falou o Everson e o Vitor, eu falei, não. Há poucas horas eles tinham saído de casa junto. Tipo, tudo que fazia era junto. Tanto que minha avó falava assim, Cristina, eu pedi pro Vitor ir embora. E o Everson bateu no peito e falou que o Vitor era irmão dele. Ele falou assim, não, o Vitor não vai embora porque o Vitor é meu irmão, pô. Tipo, o Everson tinha uma consideração pelo Vitor imensa. Era um irmão dele. Tipo, o que ele faria por mim, pelos meus irmãos, ele faria pelo Vitor. Aí naquele dia a senhora viu o senhor Everson saindo de casa? Sim, horas antes disso, ele e o Vitor saíram junto. Ele e o Vitor saíram, naquele dia foi o dia do lockdown.
Aí tava tudo fechado, o Everson e o Vitor saíram pra comprar cerveja. Ainda eu cheguei pra lá pro Vitor e falei, Vitor, o Everson não pode beber, você sabe que ele não pode beber. Aí o Vitor pegou e falou Por que assim, ele não pode beber? o meu irmão ele é compulsivo. Ele é proibido de beber qualquer tipo de bebida alcoólica. Ele tem uma condição médica. O meu irmão ele é proibido até de tomar café. Ele não pode tomar bebida alcoólica, ele não pode tomar café, ele tem essa compulsão. Aí, tipo, isso afeta o medicamento dele. Aí eu cheguei e falei pro Vitor, falei, Vitor, o Everson não pode beber, tá tudo fechado, vocês vão arrumar confusão. Tipo, a nossa preocupação era saber que ele ia beber e ia dar confusão dele. A gente jamais imaginou que ele ia beber e ele ia brigar. Aí saíram da casa, a senhora viu os dois saindo. Tipo, isso aconteceu em casa, na frente de casa, eles passaram, eles foram comprar a cerveja. O Everson chegou na frente de casa com a cerveja, então eu chamei a atenção dele. Falei, Everson, você tá querendo morrer, né? Você sabe que você não pode beber, você tá bebendo. Ele só deu risada, porque ele nunca falou nada pra gente, ele escutava e ia. Tipo, ele concordava, ele falou assim, não, Cristina, tudo bem. Esse momento eu peguei e falei pra ele, eu falei, Everson, vai embora. O Vitor tava na frente da casa dele, eu falei assim, vai embora, você toma um banho e você dorme. Ele tinha chegado do serviço, aí ele foi, comprou a bebida com o Vitor, aí ficaram ali na frente de casa. Aí o Everson deu risada e falou assim, não, daqui a pouco eu vou. Demorou tipo 5 minutos, eu tornei e falar pra ele, falei, Everson, vai embora, amanhã você tem que trabalhar. Aí o meu marido insistiu de novo, aí ele pegou e concordou. Ele falou assim, não, Demir, vamos, eu vou embora então. Aí meu marido levou ele pra casa, tipo, eu moro na frente da casa dos meninos, só que minha avó mora no outro quarteirão. Aí meu marido levou, ele foi embora de boa, sossegado. Demorou tipo 5 minutos, o Vitor passou da frente de casa e perguntou, cadê o Everson? Eu falei, foi embora, Vitor. Eu falei assim, deixa ele embora, porque amanhã ele vai trabalhar e se ele beber agora, você sabe que pode dar confusão nele. Tipo, o Vitor olhou pra cara da gente e deu risada, que era o jeito dele. Aí o Vitor foi, ele pegou a bicicleta e foi. Demorou mais um tempinho, o Igor passou. Perguntou a mesma coisa. Eu falei, eles foram embora, Igor. Aí minha irmã conversou com o Igor, falou assim, não vai lá, que o Everson vai dormir. O Igor debochou da cara da minha irmã e foi pra casa da minha avó. E a senhora foi dormir? Isso aí era cedo, era tipo umas 8 horas ainda. Aí a gente andou pra dentro de casa. Aí nisso, rendeu a bebida deles, porque foi 8 horas da noite, o ocorrido foi entre meia-noite. Mas a senhora não viu? Não, os três mais. Depois desse momento, não. A gente só foi ver na hora da briga. Aí a senhora foi acordada pelos funcionários do seu marido. E a senhora foi e saiu de casa. Descreve exatamente que quadro, como se fosse uma foto ali, um vídeo. O Everson estava na frente do portão da casa da Hilda, que tem um portão grande e tem uns portãozinhos. A casa dela, pra mim te falar, a casa dela ela tem vários quartinhos ali que ela aluga. Então o Everson estava no primeiro portão, que fica quase de frente com a minha casa. A uns 15 metros estava o Vitor e o Igor, no outro portão, que foi o portão do ocorrido. Então, meu irmão estava fora da casa, na fora rua. da casa, ele estava na rua. E os dois pra mim estavam... certo, ele tem um pé de goiaba na frente da casa e tem um banquinho do lado. O Everson estava exatamente do lado desse banco. E o Vitor estava na esquina da casa, perto do portão. O Igor estava do lado do muro. Tipo, dali do muro ele conseguia tacar pedra no Everson, sabe? Mas o Vitor já estava dentro da casa. O Vitor estava do lado do portão, que foi no momento que daí ele entrou pra dentro pra pegar a faca. Eles estavam brigando na rua. Eles não tinham... Aí a senhora viu posicionando desse jeito. Então o senhor seu irmão estava na porta do lado de fora da casa. Sim, ele estava na beirada da rua ali, perto do portão. O Igor e o Vitor dentro da casa, mas fora ali no quintal. Não, o Igor, ele fica num... Ai, como é que eu posso falar? Tem uns pés de fruta do lado da casa dele, ele estava ali, que é bem rente ao muro. E o Vitor estava do lado do portão, na calçada da casa. Certo. Aí, igual eu te falei, o Igor tacava pedra do lado do muro e o Vitor estava tacando um pedaço de pau, as coisas. Aí o Everson ia pra cima pra brigar e o Vitor via com esses pedaços de pau. Aí o Everson ia um pouco pra trás. Mas o pedaço de pau, ele estava com um pedaço de pau segurando e ia pra cima do seu irmão. Sim, eu acho que esse pedaço de pau chegou a pegar até na casa da avó, porque o Everson, como mexia com coisa de pedreiro, ele sempre tinha. Era a pá, tinha a vanga, essas coisas. Aí eu deduzo que foi na casa da avó que eles devem ter pegado isso. O seu irmão estava segurando alguma coisa? A pá? O Everson pegou sim um pedaço de pau a hora que ele estava perto da Ailton. Agora eu não sei se esse pedaço de pau ele chegou, porque não era de lá, eu acho. Não, eu acho que ele deve ter aí chegado. A senhora viu o senhor Everson foi a hora que ele pegou ali, o pedaço de pau. E a pá? A senhora viu a pá? Não, a pá não tinha. A pá eu acho que certo foi na briga na casa da avó e ele ficou, porque a pá estava na casa da avó. A senhora não viu a pá? Não, a pá eu não vi. Na casa da Hilda não tinha a pá. A senhora não viu a pá com seu irmão hora nenhuma? Meu irmão estava com um pedaço de pau. Um pedaço de pau. Um pedaço de pau. No momento que o Vitor pegou a faca, ele pegou o pedaço de pau que estava do lado. Então, E eu, calma, eu sei que é difícil ir com calma, mas pra gente não atropelar, pra todo mundo ficar bem claro o que aconteceu. A senhora saiu, viu os três ali, o seu irmão com um pedaço de pau. O Vitor estava tacando pedra
E o Igor estava tacando pedaço de tijolo. Pedaço de tijolo. Eles estavam discutindo, brigando. O Everson gritava mais com o Vitor. O Vitor gritava com ele, tipo, a gente não entendia o que ele estava falando, porque até o momento eu não sabia o motivo da briga. Então a senhora não entendia não, o que entendia havia uma porque estavam discussão brigando. verbal entre eles. Não, era mais tacando tijolo. Acho que o Everson começou a ficar com mais raiva por causa disso. Aí, igual eu te falei, eu cheguei e pedi, pelo amor de Deus, eu falava, Vitor, pelo amor de Deus, sai de perto, porque se você sair de perto, ele não vai fazer nada. A mãe do Vitor falou a mesma coisa, só que nenhum nem outro escutava. Tipo, eu tentei segurar o Everson no momento que o Vitor saiu com a faca de dentro da casa, eu segurei o Everson, falei, Everson, não vai, ele tá com a faca. Vamos dizer, eu sei que é complicado, mas é porque a senhora começa a atropelar e a gente fica sem entender. Igual, por exemplo, a senhora já colocou a senhora Hilda aí no meio e a senhora não disse como que ela chegou, aí então eu vou fazer as perguntas bem espaçadamente para a gente saber exatamente o que aconteceu. Então, a senhora viu o Igor, o Everson e o Vitor ali discutindo, um com o pau na mão, outro com o tijolo, outro com o pé. Sim. A senhora Hilda estava no meio. No meio onde? Ela saiu da casa dela, tipo, o Vitor estava ali, do lado, e a Hilda veio também para tentar debater com eles. Mas aí ela estava no meio, eu atrás. Não chegou a ficar muito tempo ali, porque daí eu e minha irmã ficou mais. Ela ficou, tipo, uns 5 minutos, ela tentou segurar o Vitor, ela tentou segurar o Everson. Ela não aguentou com nenhum, porque, tipo, ela tinha um conhecimento grande com o Everson. Ela tentou conversar para eles parar e não paravam. Aí então a senhora entrou pra casa. E a senhora Hilda já estava na porta. Estava, Aí a senhora Hilda, a senhora falou que ela tentou apartar, mas tentou apartar gritando ou tentou apartar mesmo segurando? Não, ela tentou segurar os filhos dela, mas não deu certo. E a senhora saiu pra fora junto com o seu marido e junto com a sua irmã? Com a minha irmã e com o meu cunhado. E com o seu cunhado. Aí vocês quatro estão tentaram segurar o Everson? Sim. E ninguém deu conta de segurar o Everson? Na verdade, eu mais tentei. Porque a minha irmã tentou segurar nada, daí eu fui tentei segurar. Também nada. A Ana Carolina foi tentar debater com o Vitor e com o Igor, não conseguiu sucesso. Aí eu falei, eu vou deixar? Eu falei, se eu ficar entrando no meio, tipo, eles tacando tijolo do jeito que tá, vinha acabar acertando a gente. Na hora que a senhora fala tacando tijolo, é pedaço de tijolo? Pedaço de tijolo, Pedaço a mãe de deles mexe com essas coiseiras sempre ali. Aí tem, do lado da casa deles, sempre tem taco de tijolo. Então, aí pedaços de tijolo, entendeu? Eles estavam mandando. Sim, aí, tipo, eles tacavam, aí tentou pra dentro. Aí eu peguei e falei, Ana, eu não vou ficar no meio. Se eu ficar no meio, eu vou acabar levando tijolado. E eu tava com medo de acabar acordando uma das crianças e sair na rua. Então eu fiquei mais na frente da minha casa. Eu fiquei na frente de casa, enquanto o Everson tava do lado do portão da casa da Hilda, do portão maior, sabe? Não é bem na casa dela, né? Que daí ela aluga aquele outro pedaço. Aí ele tava do lado de baixo, o Vitor do lado de cima. E eu fiquei mais pro lado de cá. E eu gritava, falei, Everson, sai daí. E o Everson não saía. Até o momento que eles foram brigando na outra esquina. Não. Aí antes da esquina a senhora falou que alguém entrou pra dentro de casa e pegou uma faca. O Vitor entrou pra dentro e pegou uma faca. O Igor sempre ficou ali naquele cantinho do muro. Ele quase não saiu dali. Cantinho do muro jogando tijolo. Sim, enquanto o Vitor entrou pra dentro e pegou uma faca. Aí uma faca grande? Uma faca grande. Ele tava com uma faca grande. Aí o que ele fez com essa faca? Ele saiu pra cima do Everson. Aí foi no momento que eu falei pra você que o Everson pegou um pedaço de pau. Aí foi a hora que eu entrei, sabe, na frente do Everson, ainda o Everson me empurrou. Eu falei, não tem como eu entrar no meio dele, gente. Com a raiva que ele tava, com o Vitor daquele jeito, eu falei, eu vou acabar me machucando e não vou conseguir fazer nada. Aí foi a hora que o Vitor veio, o Everson foi pra cima e ele correu. Quem correu? O Vitor. Correu pra onde? O Vitor subiu pra cima. Tipo, na mesma reta, mas na outra esquina. E o seu irmão? E o meu irmão foi atrás. E o Igor? O Igor sumiu, o Igor já sumiu faz tempo de lá. A senhora não viu o Igor mais. Aí eles subiram, a senhora viu ainda, enquanto eles estavam subindo, a senhora viu o que aconteceu? Eu não, até no momento eu só vi eles discutindo. E, igual eu falei, o Igor sumiu, o Igor acabou aparecendo na outra esquina. Eu acho que ele acabou cortando volta, sabe? Porque ele estava atrás do muro, tem como ele correr por trás. Eu não sei dizer se é isso mesmo. Só que daí nesse momento foi a minha irmã e meu cunhado que foi atrás. A senhora não viu? Não, até a esquina não. Eu tava na esquina de casa, dava pra gente ver, só que não dava pra gente ver o que tava acontecendo. Eu só vi no momento que meu irmão parou, tipo, parece que ele deu uma tonteada. Eu falei, alguma coisa aconteceu. Aí ele voltou. Ele voltou, eu falei assim, ele voltou. Ainda eu falei assim, ele tá voltando, agora ele vai embora. Aí ele chegou mais ou menos até a esquina e foi a hora que eu falei, Everson, vai embora. Eu falei, se vai embora, que amanhã, tipo, você resolve com ele. Aí foi a hora que ele entrou, tipo, ele veio até a altura com o meu cunhado. Aí ele entrou pra dentro, foi a hora que ele virou, pra tipo, dentro da casa da foi a senhora hora que ele Hilda. entrou, Nesse momento que ele entrou pra dentro da casa da senhora Hilda, ele estava segurando alguma coisa, um pedaço de pau? Eu não me recordo se ele tava com um pedaço de pau, mas ele subiu com um pedaço de pau. Ele subiu, a senhora viu ele subiu com um pedaço de pau, mas não lembra se ele voltou com um pedaço de pau, se ele entrou na casa da senhora Hilda. Não, a hora que ele entrou
Na casa da Hilda eu não lembro, mas que ele foi, ele foi. Eu só não lembro a hora que ele voltou. Aí ele entrou na casa da senhora Hilda? Sim. E ele entrou naquele corredor, igual eu te falei, tem um corredor. Ele entrou naquele corredor. Como eu tava na frente da minha casa, não dava pra mim ver o tempo que ele demorou pra entrar dentro da casa. Tipo, ele entrou, no momento que ele entrou no portão, o Vitor gritou, ele tá entrando em casa. O Vitor, no meio do carreirão, que deu um carreirão, que eu só vi o Vitor pulando a grade da casa dele e o Igor entrou pelo portão. O Igor tava com um pedaço de pau, no momento que entrou, o Igor tava. O Vitor tava chutando com uma faca, ele pulou e entrou pra dentro. Tipo, naquele corredor eles sumiram, daí eu não vi mais o que aconteceu depois do corredor. Então entrou o seu irmão e depois entraram o senhor Igor e o Vitor. Primeiro o Vitor. E da sua família, sua irmã, seu cunhado e seu marido, ninguém conseguiu entrar? Não, a minha irmã desceu no carreirão, a hora que ela tentou entrar, a porta já estava fechada. Então o senhor Igor e o senhor Vitor entraram e alguém fechou a porta. Quem fechou? Não deu pra gente ver. Tipo, foi só o momento do meu irmão entrar e eles entrar atrás. Fechou aquela porta porque é uma porta de ferro. É uma porta de ferro, só que ela tem uns vagos entre ela e tava com pano em cima dela. Aí o Vitor pegou e passou uma corrente. Ele simplesmente passou uma corrente. Aí a senhora viu, ele fechou a porta, a senhora viu o Vitor. A porta estava fechada, a gente só viu ele passar a corrente. Tipo, ele fechou a porta e depois ele passou a corrente. A gente não sabe qual deles fechou. E a senhora não dava conta com essa corrente, a porta não abria. Estava trancada. Mas o Vitor passou a corrente. Ele passou a corrente, daí a minha irmã entrava até o portão, porque minha irmã queria entrar pra dentro, de qualquer jeito. Aí o Vitor gritava que não, se ela entrasse lá dentro, ele ia matar o Everson. Certo. Aí então ficaram ali dentro os três com a senhora Hilda. A senhora não sabe o que aconteceu lá, porque daí a gente ficou na esquina da casa. Se tivesse briga, a gente teria escutado. Porque 3 pessoas ali dentro. A senhora não escutou nada? Não, a casa é o pequeno, sabe? Ela é bem pequenininha. Eu falei, gente, é 3 pessoas brigando. Ia ter barulho, ia ter coisa quebrando. Não tinha. Tipo, no momento que ele fechou aquele cadeado e ele gritava, não tinha mais barulho. Aí foi a hora que a gente tentou ligar pro SAMU. Eu falei, Ana, eu vou ligar pro SAMU. Eu não tô conseguindo ligar pra polícia, eu vou ligar pro SAMU. Que o Everson morreu. Eu falei, o Everson morreu na Carolina. Eu simplesmente olhei pra minha irmã e falei, ele morreu, eles mataram ele. Porque ele não tinha, tipo, ele não falava, ele não gritava nada, a gente só escutava a voz do Vitor. E o que o Vitor estava dizendo? O Vitor só gritava, se entrasse lá dentro, ele ia matar ele. Que não era pra ninguém chegar lá dentro. Então o Vitor ficou do lado de fora ali. Não, o Vitor, ele ficou tipo segurança, sabe? Ele ficou rente à porta, aí ele apoiava, tipo, essa cara perto de uma fresta lá e gritava, se vocês entrarem aqui, a gente vai matar ele. Aí eu falava pra Ana Carolina, eu falei, não entra, pelo amor de Deus, não entra. Aí foi no momento que a gente escutou a Hilda gritando. A Hilda gritou 2 vezes, pelo amor de Deus, abre a porta que vocês vão matar ele. Aí, as 2 vezes ela gritou a mesma coisa? 2 vezes ela gritou a mesma coisa. Ela pedia para os meninos dela abrir a porta, porque eles iam matar ele. Tipo, o Vitor estava na porta, de certo, o Igor estava lá no meio. Não posso dizer o que estava acontecendo ali. Mas ela gritava. Ela gritou 2 vezes. E foi chamada a polícia, chamado o SAMU. E o primeiro que chegou foi o SAMU. Foi o SAMU. Aí o SAMU entrou pra dentro de casa. O SAMU entrou. Antes do Will, porque daí o Will, o irmão deles, entrou primeiro. Entendi. Aí a senhora não sabe o que aconteceu dentro da casa, a senhora não viu o que aconteceu dentro da casa. A senhora acompanhou o seu irmão até o hospital? Não, chegou até o hospital? Foi a minha irmã e meu cunhado. Então a senhora não sabe o que aconteceu no hospital também? Não, a gente só viu também. até o momento que ele saiu de dentro da casa. A senhora disse que eles brigaram, que eles estavam brigando na esquina da sua casa. Essa briga na esquina da sua casa, é a briga de discussão ou realmente sobre murro, soco, chute? Era mais de discussão, porque como o Vitor e o Igor estavam vendo, o Everson não conseguia chegar até ele. A senhora viu alguma luta corporal? Não, até o momento não, a não ser até a esquina, que eles chegaram a ficar mais perto, só que não chegaram tão perto, porque senão o Vitor tinha enfiado uma Mas a senhora viu? Sim. Não, a luta corporal a senhora viu? Até a esquina, sim. Ah, então eles chegaram até a esquina e eles estavam brigando? Sim, até a outra esquina eles chegaram a brigar. Aí o Igor mesmo veio pra cima, antes dele tacar o tijolo no Everton. Mas briga, muito soco, assim, pra dizer, eles estavam se quebrando todo. Não teve. Mas teve soco? Até a esquina ele teve. Mas depois não. Mas até a esquina, que horas que foi isso exatamente? Hã? Que horas que foi isso exatamente? Até a esquina? Essa luta corporal, essa briga com alguns socos. Que horas que foi isso? Foi antes de tacar o tijolo? Foi antes de tacar o tijolo. Porque daí acho que o Everson conseguiu pegar um dos meninos, acho que foi nessa que o Igor pegou e acertou o tijolo nele. Porque ele conseguiu acho, pegar o Vitor. O Everson deu conta de pegar o Vitor. Aí o Igor tacou o tijolo no Everson, pra eles correr. Aí a hora que o Igor correu, o Everson tonteou e veio embora. A senhora falou que o Everson deu conta de pegar o Vitor. Deu conta de pegar o quê? O que exatamente ele fez? Então, até a esquina, eu não sei te dizer como que eles pegaram. Eu sei que pararam os 2 juntos ali.
Não sei realmente se eles teve soco ou não, mas eles pararam, ali na esquina. A senhora não viu a pá hora nenhuma? Não, a pá não. Ele tava com um pedaço de pau. Eu acho que era o cabo da pá, porque a pá apareceu, só que você tava com cabo. Mas a pá mesmo, a pá... Tava em casa, tava na casa da minha avó. Eu falei, ele mexe com essas coisas. Aí a pá é na casa da minha avó. Minha avó ainda falou, Cristina, tava tudo em cima da mesa. Aí a pá tava lá, só o cabo não tava. Tipo, várias coisas de lá, igual eu falei, o Vitor tava com um pedaço de pau, foi de lá também que eles pegaram. Isso, é daí que eu ia chegar. A pá está aqui apreendida. Uhum. A senhora falou que estava na casa do senhor. Na casa Da sua avó. Na casa da avó. Quem que pegou essa pá na casa da sua avó? Eu não sei te dizer, porque a minha avó falou que sumiu de lá. Ela falou, Cristina, tava aqui e simplesmente sumiu de lá. Mas isso aí quem te contou Sim. foi sua avó. Você não tem certeza de nada. Isso não. Porque na casa da Hilda não tinha ferramenta dessa. O Everson, o Vitor e o Igor, antes disso, eles nunca tiveram uma confusão? Não, eles nunca tiveram. Eram os melhores amigos. Tipo, eles cresceram juntos. Não tinha por que eles brigarem. E a senhora, no momento, deu para entender o motivo, pela briga, pela discussão deles aqui, deu para entender o motivo que eles estavam brigando? Não, porque simplesmente o menino pegou e falou, eles estão brigando por causa de dinheiro. Quem que tem? O funcionário do Ademir pegou e falou que estão brigando simplesmente por dinheiro. A gente só saiu e tentou apertar a briga. Depois disso, a gente não conseguiu nem falar com o meu irmão mais. Então, ficou a conversa deles e a conversa do meu irmão. Até hoje, a gente não sabe o real motivo da briga. Havia alguém mais sem ser essas pessoas que a senhora nomeou? Não, porque daí a minha avó viu a briga mais ou menos na casa dela. Só que ela também não tem como te dizer o porquê começou a briga. Eu só vi a hora que estavam brigando. Não tinha então uma ninguém sabe o motivo da pessoa briga. ali, uma outra pessoa que estava acompanhando seu irmão, um amigo? Acompanhando meu irmão, não. Você tinha esse funcionário, pra não dizer que não tinha ninguém, do nada apareceu um menino que conseguiu ligar pro SAMU. Foi do celular dele que a gente conseguiu ligar pro SAMU. Só que eu não sei quem é esse menino. Eu nunca vi na minha vida. Simplesmente apareceu, estava de bicicleta. Estava de bicicleta, ele perguntou o que estava acontecendo. O funcionário do seu marido? Ele só chegou, deu a informação e sumiu dali. Ele bateu no portão de casa e falou, ó, o Everson tá brigando. Aí ele pegou e falou, estão brigando por causa de dinheiro. Segundo ele tinha ido em casa emprestar dinheiro e o dinheiro tinha sumido. Só que o menino sumiu, o menino dali ele foi embora. Peraí, Tipo, então a briga o funcionário do seu marido que pediu dinheiro emprestado? O Everson. O Everson. Segundo ele chegou na casa da minha avó, pediu dinheiro pro Everson, o Everson foi procurar e não achou o dinheiro. Aí começou a briga. Quem que contou isso pra senhora? Foi o menino funcionário do meu marido. Só que o menino saiu de lá, tipo, ele soltou a bomba e daí ele sumiu. Mais alguma coisa que a senhora se recorda? Não, Não? no momento não. Tem mais defesa? Senhor, doutora Sacarina. Tá. Acho que estou bem explicado, mas eu quero saber especificamente que a senhora tenha presenciado durante essa briga que houve entre o Everson e o Igor aí na rua da casa da senhora. A senhora presenciou alguma agressão, seja do Everson contra os meninos ou deles contra o Everson? Só verbalmente. Igual eu falei, eles não conseguiam. Tipo, o Vitor jogava tijolo, chegaram, assim que eu saí de casa, não tinha soco, não tinha nada. Certo. Eles brigavam, eles se xingavam de muito, só que nenhum conseguia chegar entre o outro ali. Entendi. Essa discussão, eles estavam argumentando ou era só um xingamento? Era só xingamento. Certo. Pelo que a senhora presenciou ali, dava para saber do que se tratava a briga? Não. Certo. Essa questão aí da tijolada na cabeça, a senhora chegou a ver? A tijolada não, eu só cheguei a ver a hora que ele tonteou. Tipo, Certo. ele parou, daí a hora que ele chegou até perto de casa foi a hora que ela gritou, ele deu uma tijolada, só que eu não vi. A senhora viu ele cambaleando? Sim. Certo. E foi nesse momento, depois da suposta tijolada, que a senhora não viu que ele estava cambaleando, que ele entrou para dentro da casa da Ilha. Da Hilda. Você mais silêncio. Ministério Público? Ok. Uma tarde, né? A senhora comentou que o seu tio Will, que chamou ele a ajuda ao SAMU, quem que é essa pessoa? O Will é o irmão do Vitor. Ele não chamou o SAMU, ele chegou antes do SAMU. Ah, tá. Mas ele estava lá na situação. Não, ele Então, chegou a depois. versão da briga, chegou Não, ele depois. chegou bem depois da briga. Foi no momento. Tipo, depois que a Hilda gritou pra abrirem a porta que eles iam matar o meu irmão, o Vitor demorou um tempo, o Vitor gritou, chama a ambulância. Aí a gente já tinha tentado chamar a ambulância estava chegando. Aí a ambulância chegou, tipo, antes, uns 5 minutos, o Will chegou. Mas o Will é filho dela, o menino mais velho, mas ele não presenciou nada. Vou contar para a senhora que
os objetos apreendidos lá. Essa é a Wanda, provavelmente o cabo que estava na Essa mão. Wanda era do Everson? Era do Everson, era que estava na casa da minha avó. Certo, essa faca, esse é o Não, facão essa só. faca, esse facão na verdade é da Il. Que foi o que a senhora falou que no meio da confusão o Igor pegou lá. Só que não foi com essa que o Vitor saiu na rua, não. O Vitor saiu com uma faca. Certo, faca menor. Assim. Uma faca, tipo assim, mas era uma faca branca, não era essa. Tem esse pedaço aqui de pau, aparentemente, desse daqui. E tem um outro pedaço. A senhora sabe dizer se. Explicar, né, onde a senhora viu esses objetos lá, ou durante a confusão, ou depois. Eu não sei qual dos dois, mas um tava com o Everson e o outro tava com o Vitor. Os pedaços de pau. Certo. Aí o facão, em nenhum momento eu cheguei a ver ele. Eu só vi Certo. a A senhora faca. chegou na casa da avó da senhora depois de acabar? Da briga, Desse elevado? depois sim. A Eu senhora fui. viu esses objetos lá? Não, eu não cheguei a ver. A minha avó disse que tava lá. A minha avó disse que a Wanda tava lá. Só que eu não cheguei a ver, não. Porque ela é uma pessoa de idade, ela pode, como eu te falei, lá tem Wanda, ela tem a pá, ela pode ter confundido as duas. Aquele dia, a senhora falou que tinha que tomar cerveja, vertigo, que não pode beber e tal, assim. Fora a cerveja, eles estavam consumindo droga aquele dia? Eles, momentos antes de sair da frente da minha casa, o Vitor tinha chamado o Everson até a casa dele. Aí foi ainda que a minha irmã falou assim, Cristina, o Everson vai usar alguma coisa. Porque, igual eu falei, essa casa dele tem várias repartições. E na frente da casa tinha um banheiro. Aí o Vitor chegou, deu alguma coisa na mão do Everson, o Everson entrou dentro do banheiro. O Everson saiu se limpando, tipo, o Everson limpou assim, o Vitor entrou e saiu também. Aí a minha irmã falou, Cristina, o Everson foi usar alguma coisa. Foi a hora ainda que pra ver se com ele. Tipo, ele saiu de lá e ele foi conversar com a gente. Eu falei, Everson, você não pode estar bebendo, Everson. Eu falei, aí, tipo, eu não cheguei tancado. Ele tinha usado droga porque eu não sabia. Mas eu cheguei a falar pra ele, falei, você não pode estar usando isso, você tá querendo morrer, né? Juntos, né? Tanto o Everson quanto o Igor. Nessa hora tava eu, tava minha irmã, tava meu marido e a gente tava esperando meu cunhado. Aí o Vitor tava na frente da casa dele e o Igor não estava. O Igor nesse momento não estava. A senhora começou por exemplo, o Everson ele tem, né, uma condição prévia desse papo ali, que tem convulsão, quadro médico, né, de convulsão. Ainda assim ele costumava fazer uso de bebida, de droga? Ele fazia tempo que ele tinha parado, tipo, ele não estava morando mais aqui, ele tinha ido embora para Curitiba, não estava bebendo mais. Fazia uns 3 meses que ele tinha voltado para cá, aí a tal da amizade. Vamos fazer isso, e o Everson, eu sempre falei, o Everson ele sempre foi com os outros. Tipo, vamos fazer isso? Vamos. Ele vai. Eu sempre falei para ele, Everson, você não pode ser assim. Aí, tipo, a gente fala que não, mas ele escuta, só que ele não faz o que a gente pede. E ele já havia sido preso anteriormente por briga, por confusão? Por brigas.